Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. A partir do versículo de número 20. Essa campanha das 12 noites, ela é feita pela união, a nossa convenção. Ela chama os 12 superintendentes da nossa região, do nosso estado do Rio Grande do Sul. E cada um desses superintendentes, um dia fez a mensagem dessa campanha das 12 noites. Então, essa mensagem que eu vou pregar hoje, ela não foi feita por mim, a minha foi a última, né? Me botaram por último lá, né? Era tão ruim a mensagem, tu vai ser o último, Samuel, né? Mas essa mensagem de hoje, ela foi escrita, ela foi feita, né? Por um pastor lá da Grande Porto Alegre, né? Um pastor lá do lado de São Leopoldo, né? Pastor Adalto Santana, o pai do nosso querido Tiago, né? Foi meu professor de teologia no seminário, uma bênção nas nossas vidas, é o líder da região da Grande Porto Alegre, pastor da nossa igreja ali em São Leopoldo. Então essa mensagem, ela foi escrita por ele, e nós vamos então falar sobre ela um pouco nessa noite, sobre a unidade da igreja. Amém? Em Cristo somos um. João capítulo 17, versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, ele, em um certo momento, ele começou a orar pelos discípulos, ele começou a clamar pelos discípulos. Então Jesus, ele, nesse texto, Jesus, ele está, esse texto que nós lemos é uma oração que Jesus faz, e eu quero que você preste muita atenção nessa oração, porque essa oração, ela reflete no dia de hoje, ela reflete no dia 1º de janeiro de 2023, gente, amém? Mas no final nós vamos ver isso, mas eu queria que você prestasse atenção, porque essa oração de Jesus, ela foi uma oração muito importante. Jesus, ele está orando pelos discípulos, Jesus está orando para que os discípulos, eles sejam unidos, Jesus está orando para que haja a unidade entre eles, Jesus, ele está orando para que Deus abençoe e para que eles possam ser um. E olha o exemplo que Jesus dá: assim como eu e tu somos um. Olha o desejo de Jesus: assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles também sejam assim, carne e osso, ou unha e carne, que eles sejam assim, que eles sejam pessoas totalmente juntas uma da outra, unidas uma com a outra, fixadas uma na outra, como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Esse foi o desejo, pastor Isaías, de Jesus para os discípulos naquele dia. E nós vamos ver que é muito importante nós fazer como Jesus fez, nós também orar pela unidade da igreja. Porque Jesus está fazendo esta oração sobre eles, porque em um certo momento, em um determinado momento, começou a acontecer um problema no meio dos discípulos. Eles começaram a discutir. Irmãos, se os discípulos de Jesus, que andaram junto com Jesus, eles discutiram, talvez alguém diga assim: o que sobra para nós, pastor? Sobra para nós não discutir. Por quê? Nós temos o exemplo dos discípulos e o exemplo de Jesus da unidade. Então nós temos que ser melhores, amém? Porque nós temos que fazer coisas melhores. Nós temos o exemplo que nós não podemos discutir uns com os outros, né? Você pensou que eu ia dizer que, imagina nós, né? Não, a igreja tem que ser unida, a igreja precisa estar em unidade. E Lucas, no capítulo 9, no versículo 46, está dizendo assim: começou uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria o maior. Olha a discussão deles, qual é o mais importante?
Imagina se nós aqui na igreja fôssemos fazer essa discussão de quem é o mais importante. Quem é o mais importante? O pastor Isaías, que é o segundo vice-presidente da igreja, ou eu? O pastor Isaías, que é o segundo vice-presidente da igreja, ou o Diego, que é o líder do louvor? Quem é mais importante? Quem é mais importante? A Rafaela que está tocando, ou os irmãos que estão lá na porta recebendo? Imagina se nós fôssemos fazer essas comparações de quem é o mais importante. Quem é o mais importante, o pastor ou o missionário? E essas comparações estavam acontecendo entre eles. Quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o mais queridinho? Quem de nós é o mais, é o mais achegado a Jesus? E nós precisamos entender que Jesus, Ele está cuidando de pessoas que são totalmente diferentes uma das outras. Jesus, Ele está cuidando de um homem chamado Pedro, que é um homem explosivo, impulsivo, que tomava decisões impensadas. Ele pensava depois que ele tomava a decisão. Sério, eu falo sério, quando eu digo que eu acredito que Pedro era muito ruim de mira, muito ruim de espada, porque ele acertou a orelha. Eu acho que ele mirou na cabeça. Eu acho que ele queria, arrancar a cabeça do soldado. Ele errou e deu na orelha. Isso prova que ele era um homem nervoso, violento, mas era um dos discípulos de Jesus, estava lá com Jesus. Aí nós vamos olhar, vamos encontrar Tiago, um homem mais calmo, mais criativo, um perfil diferente. João, já um homem mais sensível, um homem que tem um olhar um pouco, quando ele olha para as coisas, ele já olha de um negócio assim, o amor, João é aquele cara, o discípulo amado. Ele é aquele discípulo assim, aquele cara que está sempre, está tudo bem, coisa boa, que bênção. O mundo está caindo e ele, não, Deus está com a gente, tranquilo. Nós temos Filipe, que era um homem extremamente detalhista. Quando nós vemos as ações de Filipe, nós vamos encontrar ali um homem totalmente idealizador, organizado. Vamos encontrar um Tomé, que escutava tudo que todos os discípulos escutavam. A mesma palavra que todos os discípulos ouviam de Jesus, Tomé também ouvia. Mas Tomé, ele não tinha fé para que aquilo que ele estava escutando fosse gerar algo na vida dele. Ele conseguia estar onde Jesus estava e ouvir o ensinamento de Jesus, mas o ensino de Jesus não gerava nada, não gerava diferença na vida dele. Por quê? Porque quando ele se depara com um Jesus, quando ele se depara com o anúncio de que que aquilo que Jesus havia anunciado realmente tinha acontecido, ele duvida. Não, eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu tocar nas feridas, nos buracos dos cravos nas mãos dele. E ele escutava a mesma mensagem que todos. E quando eu trago isso para dentro da igreja, para dentro da unidade, a gente vai ver que nós temos problemas com a unidade da igreja também. Se os discípulos tinham problemas, se no meio dos discípulos tinha um mais nervoso do que o outro, no meio da igreja nós também temos. Nós temos aquele irmão que ele é um pouco mais nervoso, que ele é um pouco mais sem paciência, que ele já não gosta muito de brincadeira, mas nós temos outros que gostam muito de brincadeiras. A brincadeira que eu fiz agora com o irmão Wilson, eu não posso fazer com alguns outros irmãos, porque são perfis diferentes. Você vê a todo instante eu brincando com o Flávio, eu mexendo com o Flávio, mas eu tenho essa liberdade, eu já não posso fazer isso com outras pessoas, porque são perfis diferentes. Nós temos dentro da igreja pessoas que elas são melancólicas, que elas estão sempre precisando de alguma coisa, sempre precisando de uma oração. Ela escuta uma palavra que transforma a vida de todo mundo, mas a vida dela não. E isso é igreja. Isso faz parte do corpo, não é, pastor Walter? Isso faz parte da igreja. Nós vamos ter pessoas que elas vão voar na frente, elas aceitaram Jesus hoje, amanhã elas querem estar já limpando a igreja, já fazendo, já reformando, já. E nós temos outros que estão há anos, e você está lá, puxando, empurrando um carrinho de mão, e ele está lá, não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, não sei se não fico, se fico, não sei se não vou. Mas tem outros que passam voando,
O cara aceitou Jesus ontem, ele já está na porta, ele já está trabalhando, ele já está fazendo tudo, porque são perfis diferentes, e isso é a igreja, irmãos. Isso é o corpo de Cristo. Agora eu não posso achar que talvez aquele que voa na minha frente, ele é pior ou melhor do que eu, e esse é o nosso problema, porque nós paramos para julgar o comportamento das pessoas, nós paramos para julgar como elas são. Ei, nós somos um só corpo em Cristo, e é isso que nós precisamos identificar. Que nós somos pessoas diferentes, com personalidade diferente, mas nós fazemos parte de um só corpo. Não pode ter uma divisão entre nós, porque se houver uma divisão entre nós, é uma ruptura no corpo. Nós não somos iguais, nem uma mão é igual a outra, as impressões digitais da direita é diferente da esquerda, e faz parte do mesmo corpo. Nós somos diferentes em tudo, em gosto. Tem gente que ama sushi, eu não posso nem com cheiro. Tem gente, quando eu vou a Rio Grande, diz: pastor, traz camarão para mim. Irmãos, eu não consigo pensar na minha cabeça a ideia de trazer camarão no meu carro. Eu não consigo imaginar isso. Mas tem pessoas que amam, porque nós somos diferentes. E nós precisamos entender que nessa quantidade de pessoas diferentes, nós precisamos conseguir nos amar dentro disso. Eu preciso amar o pastor Isaías do jeito que ele é, conhecendo os defeitos dele. Mas se eu olhar para o pastor Isaías e eu buscar somente defeitos, eu vou encontrar. Mas se eu olhar para o pastor Isaías e eu buscar somente as coisas boas, eu vou encontrar também. Você vai encontrar nas pessoas aquilo que você buscar nelas. Você vai encontrar. Se você olhar para mim e você querer ver só defeito, irmão, você vai encontrar um monte de defeito em mim. Olha, mais do que você, muito mais do que de você. Mas se você olhar para mim, olha, eu quero olhar para o pastor, eu quero enxergar só coisas boas, você vai enxergar só coisas boas. Mas o que o diabo faz? Faz você olhar e enxergar somente aquilo que é ruim. E isso acaba impedindo o agir de Deus na sua vida. Isso acaba impedindo a ação de Deus sobre você. Por quê? Porque Deus, Ele me escolheu para ser um canal de bênção sobre a sua vida. Deus me escolheu para ser uma autoridade espiritual sobre você. E quando você não consegue ter um contato, quando você não consegue ter uma harmonia com essa autoridade espiritual, o diabo está ganhando, está vencendo. Então o diabo, ele faz de tudo para romper com a unidade da igreja, para destruir a unidade entre irmãos. É o irmão que senta nesse lado porque o outro senta nesse, porque se sentar no meio vai sair faísca. Isso nós não podemos ter no meio da igreja. O Diego é diferente de mim, temos pensamentos diferentes um do outro, e eu estou falando sério. Ele é o líder do louvor, eu sou o pastor da igreja, e às vezes a gente se pega, tá, mas assim, pá, não, mas não é, e ponto, pá. Depois que a gente decidiu, nos abraçamos, estamos nos amando de novo. Porque isso é igreja. Nem sempre é como eu quero, nem sempre é como as pessoas querem. Às vezes é como Deus quer, ou deve ser sempre como Deus quer, e quase sempre o que Deus quer é diferente às vezes do que eu quero. Então a unidade da igreja, nós precisamos orar pela unidade da igreja, e nós precisamos entender que no nosso meio é possível sim ter pessoas diferentes, e temos que amá-las, ter uma unidade com elas, ser um só junto com elas. Se foi difícil, irmãos, para os discípulos, talvez não seja tão fácil para a gente, mas é possível, nós conseguimos, amém? Então aproveita agora e olha para essa pessoa que está no seu lado e diga assim: é difícil, mas eu consigo te amar. Olha de novo e diz assim: às vezes dá uma vontade, mas eu te amo mesmo assim. Eu só proporcionei você falar o que queria, ó, tá livre agora.
Agora é só orar pelo perdão, depois está tudo certo. Meus queridos, a unidade da igreja, ela traz um resultado muito grande. Quando nós olhamos para o resultado, e eu vou compartilhar com você um exemplo de unidade que é sensacional, que é fruto dessa oração que Jesus fez. Jesus orou e disse: olha, Senhor, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. E olha o que acontece logo em seguida, Atos capítulo 2, versículo 42. Depois da oração de Jesus, olha o que acontece com a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você entendeu isso? A unidade deles, o resultado da unidade deles fazia com que todos os dias alguém fosse salvo. Passa aí desapercebido um pouco isso quando a gente lê o texto. Mas a unidade da igreja fazia que todos os dias pessoas se salvassem. Você já parou para pensar, se nós fôssemos totalmente unidos, e essa verdade aplicada aqui na igreja, você já parou para pensar que todos os dias nós teríamos pessoas se salvando? Todos os dias nós teríamos pessoas aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos os dias pessoas levantando a sua mão e dizendo: eu quero aceitar Jesus nessa noite? Então a unidade da igreja ela é muito importante, porque essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela nasceu fruto dessa oração de Jesus. Ela é fruto desse clamor de Jesus, que todos sejam como nós, que eles sejam unidos. Os resultados dessa oração foi fenomenal. Por quê? Porque o texto diz que eles estavam juntos nessa igreja, nessa primeira igreja, que eles tinham tudo em comum, que eles repartiam tudo com todos, e que eles perseveravam unânimes juntos. E o reflexo disso era que era acrescentado todos os dias o número de salvos. Então orar pela igreja e sermos unidos é mais do que um dever, é mais do que uma tarefa nossa. Nós sermos unidos, nós sermos unidos completamente, é um dever nosso, porque isso salva almas, isso salva vidas, e esse é o desejo de Jesus para a igreja: união, unidade. Nós não podemos ter uma igreja com o reino dividido. Dentro da igreja não existe direita e esquerda, irmãos, e nem o centrão. Dentro da igreja nós somos do partido de Jesus Cristo. Dentro da igreja todos nós lutamos pelo mesmo objetivo, pelos mesmos ideais. Todos nós lutamos pelos princípios da palavra de Deus. Não os meus princípios, não o que eu quero, eu acho, mas os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E todos nós, mesmo divergindo de algumas coisas, mesmo tendo alguma visão diferente, todos nós temos que caminhar para esse princípio. Independente se eu sou Pedro, independente se eu sou João, independente se eu sou Tiago, independente se eu sou um Tomé que tem dificuldade de crer, mas o meu princípio tem que estar na palavra de Deus. Eu tenho que caminhar para cá. E nós precisamos entender que quando há essa unidade da igreja, quando há a igreja, o nosso adversário, ele faz de tudo para atacar a unidade. Se tem algo que o inimigo faz, é querer atacar a unidade da igreja. E isso aconteceu nessa igreja de Atos. A unidade deles, Satanás tentou de alguma forma, ele fica lá tentando, né? Ele anda em derredor, buscando quem possa
o momento que ele possa atingir, que ele possa vir. E tenha certeza de uma coisa: a primeira oportunidade que o diabo tiver de tirar alguém de dentro da igreja, ele vai utilizar. A primeira oportunidade que o diabo tiver de colocar algo no seu coração, ele vai colocar. A primeira oportunidade que o diabo tiver de fazer você ficar triste, ele vai fazer. Escute com muita atenção o que eu vou dizer. Sabe qual é a primeira flecha de Satanás na sua vida? Sabe qual é? O pastor. A primeira coisa que Satanás quer é colocar alguma coisa entre você e o pastor. Por quê, pastor? Porque o pastor é o anjo da igreja. Porque o pastor é aquele que transmite a palavra de Deus para a sua vida. Porque Satanás sabe que se você tiver com a relação rompida com o seu pastor, qualquer coisa que o seu pastor falar, vindo da parte de Deus, você não vai receber. Então ele vai fazer de tudo para que haja uma contenda entre você e o pastor, para que haja algum desentendimento entre você e o pastor, para que haja alguma tristeza entre você e o pastor. E aqui é que nós temos que ficar com as nossas anteninhas ligadas. É aqui que nós precisamos vigiar, orar, porque basta uma pequena coisa para que Satanás ele possa entrar e fazer uma confusão generalizada. O seu pastor, ele é uma bênção de Deus sobre a tua vida. Irmãos, eu não sou pastor por falta de opção. Eu não sou pastor porque eu não tinha mais nada para fazer. Eu podia ter feito faculdade, eu podia ter estudado. Não que um pastor não precise fazer faculdade. Eu estou fazendo faculdade. Mas eu não sou pastor porque não tinha algo a mais para fazer. Eu sou pastor porque eu recebi um chamado de Deus. Eu quis esse chamado, eu aceitei esse chamado. Eu amo esse chamado. E eu jamais vou abrir mão dele. Não é uma falta de opção ser um pastor, mas é um chamado de Deus. E o que o diabo tenta fazer? Ele tenta colocar inimizade entre você e o pastor. Você ficar chateado com alguma coisa que o pastor falou. Qual é a minha função aqui? Minha única função aqui, em cima desse altar, qual é? Pregar a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para que você possa chegar no céu. O meu objetivo é eu pregar a palavra de Deus, para que no decorrer dos nossos dias, você possa se aprimorar cada vez mais, e aquilo que não está certo na sua vida se consertar, porque quando Jesus vier buscar a igreja, como nós cantamos, a igreja será arrebatada. Quando Jesus vier buscar a igreja, que você possa subir para o céu. Eu vou para o céu, e eu quero encontrar você lá, na rua 2, na primeira árvore, embaixo da primeira árvore, vai ser ali o nosso encontro. Minha casa vai ficar no outro lado, aquela com janelas de brilhante. A gente fica viajando, né? Como é que vai ser o céu, né? As paredes da minha casa vai ser de ouro. Quando eu for para o céu, quando Jesus vier buscar a igreja, ou se eu morrer antes e eu for para o céu, eu quero encontrar você lá. Porque se eu não encontrar você lá, eu vou dizer, poxa, eu fui um péssimo pastor, porque eu não consegui ensinar essa pessoa a vencer os seus pecados, a vencer os seus desafios, a mudar de vida e ir para o céu. Então nós precisamos entender que o inimigo ele vai tentar atacar a unidade da igreja para que essas coisas não aconteçam. E eu não estou falando só entre você e o pastor, eu estou falando também entre irmãos, porque quantas pessoas elas deixam de congregar porque arranjaram um problema ou tiveram alguma situação com algum outro irmão. Pastor, eu não vou mais porque o José está lá, eu não suporto o José, não tem. Nós se encrencamos, eu não vou mais nessa igreja por causa do José. É o José que vai levar você para o céu ou é Jesus? A gente se concentra às vezes na personalidade das pessoas, e as pessoas não vão ter personalidades diferentes. Gente, imagina se todo mundo fosse nervoso dentro do mesmo lugar, ia dar ruim.
Por isso que sempre tem um calmo no meio, sempre tem um fleumático, né? Sempre tem um sanguíneo, sempre tem alguém assim mais, né? Para cá, o outro mais forte, outro mais agitado, o outro dizendo, calma. Casamento é assim, né? Um é agitado, correndo, né? E o marido, calma, mulher, vai te dar uma coisa, vai te dar um negócio. Ainda se te der, você partir para o Senhor também. O problema se der e fica aí ainda, toda ruim. Calma o coração. Nós precisamos entender que o inimigo, ele usa estratégias. Quer ver uma coisa? A unidade deles era tanta, que o texto que nós lemos diz que eles vendiam os seus bens, as suas propriedades. Você sabe o que é isso? Quem é que tem algum bem aqui? Casa, carro, terreno, chácara, iate? Quem é que tem essas coisas assim? Levanta a mão. Quem tem iate depois me fala que eu quero tirar férias. Você imagina você vender isso que você tem? Chegar aqui na igreja, imagina que eu sou o apóstolo Pedro. Chegar aqui, apóstolo, olha, está aqui, essa bolada aqui, eu vendi lá o meu iate, vendi o meu terreno, vendi o meu camelo importado, e está aqui. Faça agora o que tem que fazer. Era assim. Só que isso não era uma regra, não havia uma regra. Olha, todo mundo tem que fazer isso. Não, isso partia do coração. Mas a Bíblia diz que o coração deles era um. Eles estavam unidos e todos faziam isso. Mas aí o que acontece? O diabo diz assim, não, vamos tentar quebrar esse negócio aí. E a pior coisa que tem é quando a gente é unido, e às vezes nós temos aqueles pensamentos, né? O pastor gosta mais de um, o líder gosta mais do fulano, o ciclano gosta mais de outro. Não, às vezes existe uma afinidade diferente entre pessoas, mas o amor entre todos é igual. Existem pessoas que se aproximam mais, que estão mais juntos, que estão mais perto. Existem pessoas que, se eu pegar o telefone amanhã e ligar, vem cá, você não estava no culto de ceia, o que vai acontecer? Essa pessoa vai dizer, pastor, que bom que você ligou, aconteceu aqui, eu estava mal, eu não fui. Essa pessoa vai abrir o coração e ela vai amar receber um telefonema. Ou então, pode acontecer também de, como já houve uma vez, eu ligar, paz, irmão, você não foi no culto hoje, pastor, não tem que dar satisfação da minha vida, amém. Tem pessoas que querem muito ser cuidadas, tem pessoas que não querem ser cuidadas. Tem pessoas que querem muito ser amadas, tem pessoas que não querem ser amadas. E isso é igreja. E o pastor, ele é pastor de todos. E os irmãos são irmãos de todos. Aquele que quando não recebe um abraço, ele fica, o que está acontecendo que o pastor não me abraçou hoje? O que houve? O Flávio passou para mim, não me deu um abraço. O que aconteceu? Ele já fica matutando. A semana dele já não é mais a mesma, porque ele não recebeu um abraço na igreja. E tem aqueles que não gostam de abraço. Ele chega, depois que começa o culto, ele sai antes, porque ele não quer contato com ninguém. E ele é irmão também. E é amado do mesmo jeito. Mas Satanás, ele vem. Aí o que acontece? Às vezes, as pessoas, elas querem somente que o nome delas apareçam. Está lá a lista de todo mundo que vendeu todos os seus bens. Está lá, Diego, vendeu tudo que tinha. Alvaci, vendeu tudo que tinha. Está lá a lista, Roberto, vendeu tudo que tinha. Aí aparece Ananias e Zafira. Eles disseram, peraí, todo mundo está vendendo tudo. Estão lá entregando. Nós temos que fazer parte disso também. Não podemos ficar de fora. Só que tem uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido já no longo do meu ministério. Quando as coisas, elas não são feitas de coração, ela dá errado. Quando eu não faço, quando eu não me entrego de coração para algo, você pode ter certeza que mais ali, mais aqui, vai dar algum problema. Porque se eu não fizer de coração, eu não estou fazendo totalmente para o Senhor. Ananias e Zafira, eles venderam um terreno, guardaram um pouco do dinheiro para eles,
e pegaram o outro pouco, botaram no envelope e levaram para o apóstolo Pedro. Sabe o que eles queriam? Fazer parte da lista. Chegaram lá, olha, está aqui, eu vendi também, viu? Eu também sou irmão, eu também estou unido com vocês, olha, eu estou junto com vocês, é isso aí mesmo, vamos comprar essa ideia, é isso aí, vamos lá, nós estamos junto com vocês, é isso aí, apóstolo Pedro, vamos conquistar Jerusalém, vamos conquistar as cidades, vamos conquistar todos os povos, é isso aí, está aqui, olha, eu vendi o meu terreno, está aqui o dinheiro, e o apóstolo Pedro pega o envelope e pergunta, é por esse valor que você vendeu? E ele diz, sim, foi por esse valor que eu vendi. Ele cai morto na hora, porque mentiu. O tema hoje aqui não é dízimos e ofertas. Mas sabe o que eu fico pensando? Quando nós pegamos o papelzinho, como é que é o nome do papelzinho? Fala papelzinho. Como é que é o nome? Switch? Borderou? Como é que é o nome do papelzinho do dízimo? Post-it. Eu pego o post-it e eu coloco ali o meu nome. Eu sabia que era coisa com it. Coloco ali Samuel Bandeira. E tem um espaço para botar valor. E eu coloco um valor do meu dízimo. E eu venho aqui, eu deposito no gasofilácio. E a hora que eu deposito no gasofilácio, Deus pergunta, é esse o valor que tu recebeu? Quero que você só pense nisso. Quero que você só pense. Porque às vezes a gente vai lá e escreve um valor qualquer, só porque nós queremos fazer parte da lista. Às vezes eu quero fazer parte da lista, mas eu não quero me envolver. Às vezes eu quero fazer parte do corpo, mas eu não quero me envolver. Às vezes eu preciso que todo mundo veja que eu estou ali, mas na verdade o meu coração não está aqui. E é sobre isso essa noite, o nosso coração precisa estar aqui, irmãos. A nossa unidade precisa ser tanta, que eu preciso olhar para meus irmãos e sentir amor por eles, e sentir que o nosso coração ele é um só. Passou um pouquinho, vem Zafira, vem cá, meu marido não veio aqui trazer, também o dinheiro, ele não vem aqui, e Pedro disse, sim, ele veio, me diz uma coisa, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? Ela teve a oportunidade, ela podia chegar para o apóstolo Pedro e dizer assim, eu falei para ele que ia dar ruim, eu avisei aquele cabeça dura. Não, ela disse o quê? Foi. Puf. Como fala minha mãe, puft. Ela está aqui hoje, não posso falar dela. Caiu morta também. Por quê? Porque mentiram. Irmão, nós precisamos fazer parte do corpo, não somente de nome, mas nós precisamos fazer parte do corpo, realmente nós somos um corpo, um em Cristo. Eu tenho que fazer parte, eu tenho que entender que no meio desse corpo vai ter pessoas diferentes do que eu. Esse primeiro ataque não deu certo, daqui a pouquinho Satanás ele disse assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com a unidade dessa igreja. Aí os apóstolos, eles cuidavam das viúvas, distribuíam donativos para elas, e daqui a pouquinho, começou a se levantar entre eles, isso está lá em Atos 6, capítulo 1, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. As viúvas ficavam, a Deus dará. Então os apóstolos iam lá e davam alimento para elas. Só que os que eram gregos estavam dizendo que os judeus estavam sendo mais, os hebraicos, os judeus, as judias hebraicas estavam sendo mais bem beneficiadas do que as gregas. Os apóstolos pararam e foram pensar, espera aí, será que isso realmente está acontecendo? E eles identificaram que isso estava realmente acontecendo.
E o que eles fizeram? Eles agiram depressa. Vejam só aqui uma estratégia do inimigo, para talvez causar uma divisão entre eles. Deus, quando nós estamos ligados em Deus, Ele traz sempre uma solução para nós. Eles disseram: vamos escolher entre nós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós vamos nos dedicar só à oração e ao ministério da palavra. E o problema foi resolvido. Aonde? Dentro da igreja. Não teve que levar para fora. O que aconteceu ali foi resolvido ali. Só que se levantaram pessoas que eram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo isso? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo uma sabedoria de Deus para resolver problemas. Sabe o que eu acredito também? Que qualquer pessoa, para exercer qualquer função na igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Porque trabalhar com pessoas, irmãos, não é fácil. Tem dias que o Diego não está de boa. Tem dias que o Diego é um doce, é um amor de pessoa. Mas tem dias que não dá nem para olhar para ele. E vice-versa. Eu preciso entender que isso é a igreja. Eu preciso compreender o meu irmão. Eu preciso entender que talvez o dia dele não foi muito bom. Eu preciso entender que talvez a Carol deu puxão de orelha nele. E ele chegou na igreja com a orelha roxa. Amém? A unidade da igreja, os problemas da igreja têm que ser resolvidos como igreja. Eu vou sair da igreja porque, não, lá você não vai resolver. Sabe o que vai acontecer lá fora? Você vai aumentar o seu problema. Então, tem um problema com algum irmão? Faça como a Bíblia diz, vai ter com ele. Ele não te ouviu? Leva uma testemunha. Vem cá, me ajuda, vamos lá conversar com meu irmão, vamos lá resolver esse negócio. Quando você deixa ficar aqui no seu coração, gera mágoa, gera ferida, gera doenças. E às vezes nós temos pessoas que estão lá, amarguradas, chateadas, estão lá desesperançosas. Por quê? Porque estão magoadas com o que aconteceu lá atrás. Irmão, 2023, um tempo novo sobre a nossa vida. Como profetizamos ontem, vamos iniciar o ano de uma forma diferente. O culto ontem foi maravilhoso, foi o culto profético sobre a nossa vida. E eu quero terminar então relatando 2 bênçãos da unidade. A bênção da unidade do Salmo 133. Salmo 133, ele declara uma bênção da unidade sobre a nossa vida. Ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A bênção é agradável, é bom. Ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Esse texto, esse salmo, ele me reflete algumas bênçãos quando eu vivo em união. Ele diz que é agradável viver em união, ele diz que é precioso viver em união, e mais, ele concede a bênção da vida para sempre em quem vive em união. Nós temos a bênção das orações respondidas. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A bênção das orações respondidas. Irmãos, união, um ora pelo outro, um abençoa o outro, um ajuda o outro. Você já pediu oração para o seu irmão? Você já chegou para ele e disse assim: irmão, ora por mim que eu estou com problema? Ou você diz assim: olha, ora pelo Flávio porque está acontecendo tal coisa? Não, não é fofoca, é só para nós orar. Mas quantas vezes você chega e diz assim: olha, ora por mim que eu estou com problema lá no meu casamento?
Ora por mim porque eu estou com problema no meu trabalho. Ora por mim porque eu estou com problema comigo mesmo. Ora por mim porque assim eu estou fraco. Quantas vezes você já fez isso? Você chegou para alguém e diga assim: ora por mim, estou precisando de uma oração. Tu quer que eu ore por o quê? Nem sei, eu estou precisando de uma oração. O pastor vai te abraçar e vai orar com você. Isso é igreja. Há 2000 anos atrás, Jesus, Ele orou por cada um de nós. Aquela primeira oração que nós falamos, Jesus ele diz assim: minha oração, João 17:20, foi o texto que nós lemos no início. Jesus diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os apóstolos. Jesus está lá orando pelos apóstolos. Ele diz: a minha oração não é somente por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Deixa eu fazer uma pergunta: você creu em Jesus? A oração de Jesus lá no início, quando ele fez a oração pelos discípulos, ele estava orando também por você, porque ele diz assim: rogo também por aqueles que crerão em mim. Alguma vez você já ouviu isso, que Jesus orou por você? O próprio Jesus, Ele orou por você. O próprio Jesus disse: eu rogo por aqueles que um dia crerão em mim. O desejo da unidade em Jesus é tão grande. Jesus deseja tanto a nossa unidade. Jesus deseja tanto que nós sejamos um, que quando Ele ora pelos discípulos, Ele estende a oração e alcança nós no dia 1º de janeiro de 2023. Jesus orou para que nós fôssemos um só corpo, em Cristo somos um. O tema da bênção de hoje. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé. Aleluia. E nós orarmos nessa noite. Pastor, nós vamos orar por o quê? Por unidade. Nós vamos orar para sermos um. Nós vamos orar para que essas picuinhas que existem, elas se acabem e vão embora de uma vez. Nós vamos orar para que nós possamos realmente exercer a unidade de Cristo no nosso meio. Sabe por quê? Porque o resultado dessa unidade é a salvação de almas, é crescimento da igreja, é novas vidas no Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluias. E que você pense agora. Pense em algum momento que você tem deixado de ser corpo, que você tem deixado de ser igreja, que você tem deixado de ser unido com os seus irmãos. Pense agora, nesses momentos que talvez o diabo tentou colocar alguma coisa no seu coração contra alguém, contra o pastor, contra um líder, contra o seu irmão. Pense agora nessas coisas. Vai pensando nisso agora. Vai colocando isso na presença de Jesus agora. Vai dizendo: Jesus, eu ouvi essa mentira. Eu dei atenção para essa mentira. Eu me foquei nisso, Senhor, que não vinha de Ti, vinha do adversário, que queria simplesmente trazer uma divisão no meio do corpo. Eu não prestei atenção nisso, mas agora, Senhor, eu estou entendendo, eu estou compreendendo. Pai, eu quero orar nessa noite pelos meus irmãos. Eu quero orar nessa noite pela a igreja, Senhor, pelo corpo de Cristo. Eu quero orar nessa noite, Senhor, por cada um de nós. Porque muitas vezes Satanás ele vem com as suas flechas, ele vem com as suas mentiras, ele tenta induzir, Senhor, nós a nos odiarmos, ele tenta induzir uma pessoa contra outra, para que haja, Senhor, dissensões, discussões, intrigas. Mas Pai, nessa noite nós oramos pela unidade da igreja, e nós colocamos por terra, Senhor, todas as tentativas de Satanás para romper com essa unidade, para acabar com essa unidade, para desfazer essa unidade da igreja, Senhor. Eu oro para que essa igreja ela seja uma, Senhor, assim como os cristãos em Atos dos Apóstolos, que fala que o coração deles era um.
Que o nosso coração, Senhor, ele possa se tornar um nessa noite. Que o nosso coração possa se tornar um nesse 2023. Que o nosso coração, Senhor, ele possa amar o meu irmão, mesmo que ele seja diferente, Senhor, de mim, mas que eu possa amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força, Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero convidar você agora para você cantar essa canção, mas não somente cantar essa canção, para você declarar isso sobre a vida de alguém nessa noite. Amém? Então eu quero que você faça isso, que você olhe para alguém agora e diga: como fruto desse coração que eu recebi do Senhor, como fruto aleluia. desse novo coração. Se você quiser sair do seu lugar, abraçar alguém, declarar isso sobre a vida de alguém, vai fazendo isso. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é corpo nessa noite. É a nossa comunhão. Diga: somos o corpo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Diga pro seu irmão: eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua oração, eu preciso do teu abraço. Vira para trás, para frente, para o lado. Diga: eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você esteja comigo, eu preciso de você nos momentos difíceis da minha vida.